Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. É o nosso 28º, se não me engano. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Sputnik, a vacina russa que divulgou os resultados parciais da terceira fase de testes. Bons resultados, né? Uma eficácia de 91,6%, bem alta. Para bater um papo sobre o assunto, eu convidei aqui o Rafael Polidoro, que é imunologista e Research Fellow na Escola de Medicina da Universidade de Indiana. Rafael, primeiramente, bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado por me convidarem. Espero ajudarem um pouco a sanar as dúvidas de vocês. Só lembrando aqui que o webinar está sendo gravado e pode ser utilizado como fonte por quem está assistindo. Depois da conversa, a gente também vai produzir um resumo com os principais pontos do que foi falado por aqui. Bom, Rafael, para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a eficácia da Sputnik, né, que foi divulgada como sendo de 91,6%. Isso. O que explica um número tão alto? Se é que dá para explicar se é que dá para falar por que esse número é tão alto, principalmente comparando com outras vacinas que utilizam a mesma tecnologia, né? Sim. Bom, a Johnson Johnson utiliza a mesma tecnologia, mas usa só o adenovírus 26, não é isso? A outra que usa adenovírus é a CanSioBio, acho que é chinesa, e a outra é a AstraZeneca. Teve uma eficácia bastante variável, dependendo do grupo e do lugar onde foi feito o, o teste. E aí, a diferença principal é o placebo. Assim, quando você escolhe um placebo que é só a base, né, a gente chama de tampão salino, que é o caso da Sputnik 5, da Pfizer e da Moderna, essas vacinas, elas usam os números a seu favor, porque existe um efeito secundário das vacinas, que é a inflamação generalizada no local da inflamação principalmente, mas muitas delas você sente febre no corpo inteiro. Então, o corpo inteiro meio que acorda para uma infecção viral. E essa acordadinha que a gente tem, ela pode proteger contra os sintomas da Covid-19. Porque você fica um pouco tolerante a isso depois que você tem. Então, você não tem uma gripe e daí uma semana você tem outra gripe. Isso é raríssimo. Mesmo que você infectou, aí você chega em casa, fica doente por 3 dias, infecta a sua esposa, e aí você vai recuperar nos 5, 6 dias, e ela vai estar para transmitir o vírus depois que você já recuperou. Você não pega de novo, não fica indo e voltando. Então, existe esse período em que suas células estão sabendo que tem um vírus rodando, e elas estão espertas, a gente chama de imunidade treinada. Não é específica para o vírus, é só um jeito do sistema imune evitar uma infecção que está acontecendo naquele momento. Esse efeito tem no placebo da AstraZeneca. Eles usam uma outra vacina, e que agora me falha a memória, mas eu acho que é a BCG ou a MMR, talvez seja né, a MMR, e aí eles usam uma outra vacina que tem esse efeito. Vai causar dor no corpo, vai causar dor de cabeça e febre, e aí você acaba protegendo um pouquinho. Então, a AstraZeneca tem a vacina mais difícil de ser completamente eficaz, porque ela só vai olhar o efeito específico. Ela elimina o efeito dessa imunidade antiviral treinada. Então, a AstraZeneca tem uma eficiência um pouco menor, mas talvez, se ela tivesse comparado igual essas outras três, contra nada, né, contra um placebo que é feito de água e sal, talvez também fosse 90%. Eu acho, e demoraria menos para alcançar o número de casos nos eventos de placebo. Então, essa eficácia de 91,6% não vai ser a efetividade no mundo real. Eu acredito que a efetividade no mundo real pode ser maior ou menor, mas as chances são de que ela seja um pouco menor, e todas elas vão ficar parecidas, perto dos 60%, 70%
quando a gente está falando de voltar à normalidade, eu acho que a efetividade vai ser menor do que 90%. Mas há explicações para mecanísticas que explicariam o motivo pelo qual essa é melhor do que a AstraZeneca. E esse é principalmente porque eles usam 2 adenovírus diferentes, e aí para poder evitar a imunidade que a gente já tem contra o adenovírus tipo 5. Né? Posso até mostrar um pouco para vocês aqui. Eu copiei e colei na apresentação algumas figuras. Deixa eu ver se mostra a tela cheia aí para vocês. Ou não? Não, né? Não, ela está pequena ainda. Deixa eu colocar a correta. Tá. Aí, aqui estou falando sobre a prevalência contra esses adenovírus usados nas vacinas, né? Os principais aqui é o 5 e o 26, para Sputnik 5. E aí você vê que em todos os continentes, na Austrália não se testou, você tem uma grande tamanho, né? Uma imunidade de quase entre 50% e 100%. Em quase todos os continentes tem muita gente que já foi infectada com esse coronavírus, né? O coronavírus é um vírus circulante de gripe comum, ele causa conjuntivite, principalmente em crianças. Então, muita gente já pegou. E aí, quando você vacina, você já tem anticorpo contra a vacina. E aí ela é menos eficaz. Então, pode ser que a AstraZeneca, porque está usando 2 doses de um adenovírus que é modificado, então, um adenovírus de chimpanzé, pode ser que esse vírus não seja tão forte quanto um adenovírus humano seria, porque ele é mais adaptado ao humano. E aí a primeira dose da Sputnik é o 26, que não tem prevalência lá em Moscou. É o quê? 10%. Né? A vacina é justamente 91,6%. E nos Estados Unidos é baixo, no Brasil não se avaliou, na África é muito alta. Então, eu fiz uma crítica lá né, quando eu comentei essa vacina a primeira vez, que nesse estudo não se olham outros grupos étnicos, somente brancos e somente em Moscou. E isso é um problema porque pode ser que essa imunidade anti-adeno 26 na África e na Ásia Oriental, você tenha menos eficácia contra a primeira dose. E aí você, obviamente, também vai reduzir a eficácia total da vacina. Já adenovírus tipo 5, que é o da Johnson Johnson, todos... Não, a Johnson Johnson é só o 26, né? Todos os continentes, não. O 26, o adenovírus tipo 5, que é o boost, todos os continentes têm imunidade contra. Então, usar o adenovírus tipo 5 não é uma opção para as pessoas. Então, a soroprevalência vai provavelmente ajudar a determinar qual vai ser a eficácia real dessa vacina em outros lugares. Isso vai ser dependente da imunidade prévia da população. Entendi. Só para esclarecer, então, existem vários tipos de coronavírus, né? E eles causam doenças diversas. E se uma pessoa tivesse infectado por algum tipo de coronavírus, como você citou aí, uma conjuntivite, isso pode interferir no resultado na eficácia da vacina, é isso? Isso. Mesmo ela sendo feita pro coronavírus específico que causa a COVID, você ter sido infectado por um coronavírus distinto que causa outra doença pode ter interferência. Um adenovírus, é isso. Pode ter interferência, sim. Porque você, tendo uma resposta imune de anticorpos e celular contra o adenovírus, na hora que você injetar, seu corpo vai destruir aquela vacina antes dela ter ser absorvida completamente. E aí, rapidamente, que até eu tenho um processo de produção aqui. Isso pode. Você disse que pode interferir no efeito da vacina, mas pode interferir bastante, né? O número pode ser Zero. bem diferente, Pode ser então. completamente ineficaz. Até numa das perguntas que você me mandou, era se tinha algum dado que chama atenção que a mídia não estava falando muito, né? 6 pacientes de 342 testados tiveram 0 anticorpos. 0, 0, nada. Nada, não produziram nada. É como se a vacina nunca tivesse aparecido.
Então, você imaginar que você está dando ali 10 a 11 partículas quase, né? 10 a 10 partículas. Não sei nem quanto dá isso em números, né? Você fala milhão, 10 a 6, bilhão, 10 a 7, 10 bilhões, 100 bilhões, 1.000 bilhões. É muito. É muito, muitas partículas. Você injetou isso e a pessoa não fez anticorpo contra o coronavírus, é um problema grande, na minha cabeça, né? Não são muitas pessoas, mas é um número não tão pequeno assim. Para imaginar que você está se vacinando ali, chega em casa e não produziu nada de anticorpo. Então, eu poderia dizer que essas pessoas podem ter infectado com o adenovírus recentemente e anulado completamente o efeito da vacina, porque justamente nessa produção dessa figura aqui, não sei se dá para ver no meu mouse, mas eu vou pôr um laser point. Você pega, tem o coronavírus aqui, né? Tem esse gene vermelho que é o da proteína espícula, e aí você geneticamente, né? O vírus é de RNA, o corona. Então você transcreve ele para reversamente para DNA, que é igual RT-PCR, né? Transcriptase reversa. E aí você faz disso no DNA, coloca no adenovírus, que é um vírus de DNA. Adeno é literalmente de DNA. DNA. E aí você coloca esse DNA no meio do DNA do adenovírus modificado. E aí, nesse caso, são dois diferentes, né? O 26 e o 5. E aí, quando ele entra na célula, o adenovírus injeta no núcleo o DNA da espícula e o próprio, né? E aí você faz o RNA, que é o DNA dupla fita, o RNA é fita simples, vai para o citoplasma e produz a proteína, que é essa proteína da espícula. E a vantagem dessa em relação a outras é que, como a produção é dentro do seu corpo, assim como a de mRNA também, ela sofre as modificações que o coronavírus sofre no seu corpo, então ela fica bem parecida mesmo com a original. Enquanto as de proteína, então as vacinas inativadas ou de proteína, mas principalmente de proteínas, como acho que é a Novavax, né? Elas não têm essa conformação bonitinha, não. Então, elas parecem menos, por isso tem uma grande chance de ser menos eficaz do que essas que são produzidas no próprio corpo, com a maquinaria que o próprio coronavírus usaria. E aí você faz a espícula bonitinho, e aí ela vai se apresentar na superfície da célula que o vírus entrou. E aí seu corpo vê, acha que é um coronavírus, né, porque nunca viu isso antes, e começa a produzir anticorpos contra ele. E tem também essas vermelhinhas aqui. Toda vez que você produz um aminoácido, uma poliproteína, né, no seu corpo, o seu corpo apresenta os pedacinhos dela de pouco em pouco para o sistema imune celular. Então, anticorpos é a célula B e esses pedacinhos é a célula T, através do MHC. Então, você tem essas duas respostas, celular e humoral. E a celular é capaz de matar células infectadas com coronavírus no futuro, assim que eles verem esse tipo. E a humoral é capaz de impedir a infecção, porque ele vai barrar a superfície do coronavírus. Então, ele não vai conseguir interagir com a ECA2, que é o receptor de entrada. Então, você está em duas frontes atacando o coronavírus. Tanto quando ele entra, se ele chegar a entrar, aí ele vai reconhecer o MHC e vai matar a célula, ou se ele nem vai entrar, porque você parou ele, bloqueou ele, a gente chama de anticorpos neutralizantes na superfície. Então, tem um mecanismo para explicar o porquê essa vacina é melhor do que as outras. Né? Esse é o mecanismo. Mas Sim. o 96% ou 92% eu acredito que seja mais uma questão de um placebo, talvez reduziria um pouquinho, não muito, mas reduziria um pouco esse valor. É confuso, né? Porque ao mesmo tempo que dá para explicar o mecanismo pelo qual ela pode ser melhor, ao mesmo tempo a eficácia dela pode ser pior, dependendo de onde ela for aplicada, né? Exatamente. E esse número, esse 6 de 342, na África pode ser 36. Pode ser mais de 10% das pessoas vacinadas não conseguir apresentar anticorpos contra o corona. Isso vai ser um problema de saúde pública lá. Então, quando a Anvisa veio com a história de fazer um teste clínico específico no Brasil, eu não fui dos primeiros que ficou contra, não. Porque
algum tipo de teste tinha que ter, mesmo que fosse, em vez de um teste clínico, que vai ser absurdo, né, caríssimo e demorado, nós não temos tempo para esperar, talvez um teste de soroprevalência, que não tem ainda. Então, só dá uma olhada ali na população. A Universidade Federal tem capacidade de fazer isso em uma semana, talvez não de recrutar e tudo, mas a legislação vai demorar um pouco, mas de executar o experimento e olhar o sangue da população, 100 pessoas nas capitais de cada estado, e pronto. Já descobriu ali quantos de imunidade anti-adeno 26 tem, e aí você já tem uma ideia mais ou menos do que fazer. Né? Um outro problema dessa vacina é que o adenovírus pode causar linfopenia, ele pode causar a síndrome de Guillain-Barré, né? Que eu até coloquei aqui a linha do tempo, porque eu trabalhei com vacinas de adenovírus, né? Eu tenho 2 patentes registradas de vacinas usando adenovírus. E o meu era o tipo 5. A gente começou a produzir essa vacina em 2005. E aí, em 2007, teve essa morte, a interrupção brutal do teste de HIV usando adenovírus tipo 5 contra HIV. Em 99, já tinha tido uma morte de um paciente que acho que teve esplenomegalia ou algum problema. E era por causa da vacina, não era por causa de outra coisa. Em geral, é por causa de outra coisa. Porque o adenovírus tem esse poder de ativar fortemente o seu sistema imune. Ele é muito bom, muito forte. E aí, se a pessoa tiver alguma chance de desgringolar, né, começar o sistema imune a ativar demais, ela vai ter uma síndrome parecida com a dengue hemorrágica ou outras doenças. Então, o medo do pessoal era, nessa época aqui, a falta de segurança. Ela causa um sistema, uma resposta imune fortíssima. Você viu ali a lógica quando eu expliquei, ela tem resposta celular e humoral fortíssima, ou seja, protege bem, mas ela tem esse risco de causar uma loucura no seu sistema imune. E aí, só que aí que eles fizeram, eles começaram a mudar aqui em 2010, falar das novas gerações de adenovírus. Aí surgiu o adenovírus 26, que é um pouco mais fraco, não é tão forte igual o 5. Surgiu o adenovírus de chimpanzé, que é o Chadox, da AstraZeneca, e vários outros. A AstraZeneca tem 2, né? 101, 02. Que diminui a chance de causar essa zero chance. imunológica violenta, né? Exato. Desde 2010, nunca mais teve nenhuma morte, desde que modificaram-se esses vírus. Até o próprio adenovírus tipo 5, ele era removido de uma proteína do envelope, acho que é o envelope 1, aí eles removeram outra, o envelope 4. É uma proteína de envelope 4. Tiraram 2 agora. E aí ele realmente também ficou mais seguro. Pouco menos imunogênico, mas mais seguro. Tudo risco-benefício, né? Vacina é risco-benefício. A da febre amarela mesmo tem um risco alto comparado com outras vacinas, mas comparado com a doença é 0 praticamente, né? Então, essa é a timeline, que essas 2 mortes, elas foram muito muito ruins para o meu doutorado, vou ser sincero, porque você tem que defender uma vacina que talvez não fosse tão segura, mas agora esse problema já foi resolvido. Entendi. Muito interessante, meio complexo e interessante esses dados aí que você apontou. Eu vi que você escreveu ali alguns outros pontos, né, num fio que você fez no seu Twitter, então você acha que tem outros pontos a serem notados sobre os resultados da fase 3 da Sputnik, além desses que você mencionou, né, da diferença de placebo e também do fato do teste ter sido feito apenas em Moscou? Tem alguma outra coisa além disso? Algo que chamou sua atenção? Sim, eu vou só passar rapidamente por esse gráfico aqui, e para terminar a parte do mecanismo de vantagens, que é a resposta antivetor, né? Então, o mecanismo, isso aqui, esse gráfico eu adaptei de um trabalho do meu laboratório no Brasil, do Ricardo Gazinelli, de 2006, uma revisão que a gente tinha explicando por que se dá 2 vírus diferentes. Então, a primeira dose e a segunda dose, você tem esse pico de resposta imune aqui. Vamos supor que o eixo Y seja a resposta imune. Você tem um picozinho bonitinho. Quando você dá uma segunda dose, o vírus é tão potente que a segunda dose vai gerar uma resposta secundária, ou seja, maior, contra o vírus.
Então, adenovírus duas vezes, o mesmo duas vezes, causa essa resposta anti-adenovírus aqui e provavelmente uma imunidade anti-proteína espícula menor. Quando você dá dois vírus diferentes, como você nunca viu o segundo vírus, você não tem essa resposta que bloqueia a antigênio. Então, você viu a mesma coisa duas vezes, que é a proteína espícula, mas um vírus cada vez. Você tem a resposta primária duas vezes contra o vírus, o vetor, em preto, mas uma resposta secundária mais forte contra o coronavírus. Então, esse é o princípio da Sputnik V. Então, algumas coisas que eu acho interessante que são especiais em relação ao Sputnik é o nome, né? Eu acho impressionante que eles usaram o mesmo nome do primeiro satélite aí para o espaço. A ideia era essa mesmo, né? De nós somos os russos, nós somos os líderes do mundo, se vier alienígena, nós que vamos te salvar. Que é uma Sim. ideia meio que o americano também tem, né? E foi a primeira, se não me engano, foi a primeira registrada, né? A Foi a Sputnik. primeira registrada. E eles começaram a dar para os militares e começaram a dar na Hungria já tem um tempasso, muito tempo mesmo, 1 milhão de doses já tinham sido dadas, muito antes de registrar o teste clínico de fase 3, antes de começar o teste clínico de fase 3. Ah, aí liberaram uns casos interinos ainda com 20 casos só, em novembro, dezembro. E aí a Bielorrússia começou a injetar também na população. E antes de sair os resultados mesmos, que foi só antes de ontem, né? Sim. Então, o pessoal arriscou tudo, mas eu acredito que eles arriscaram porque, diferente das vacinas de mRNA, não sei se eu tenho mais alguma coisa para mostrar, acho que não. Vou parar a transmissão aqui. Beleza. Diferente das vacinas de mRNA, o adenovírus foi aprovado recentemente para algumas doenças. Então, o Ebola tem uma vacina de adenovírus, que foi bem considerada segura. Algumas outras vacinas que já existem foram modificadas e usam adenovírus com segurança. Então, porque outros testes têm funcionado, eu acredito que eles quiseram antecipar tudo para ser a Sputnik, né, o primeiro satélite a ir para o espaço. E aí tem já 19 países que aprovaram, né? Tinha 15 até ontem de manhã, quando eu li, mas depois eu vi que o México aprovou também. Então acho que já tem uns 19 aí. E Acho que alguns desses países europeus, né, ou, enfim, os que ficam ali mais próximos à Rússia, têm uma chance menor, né? Eles têm uma população que pode ser mais parecida com a população da Rússia, né? Então, não sei, você me corrija se eu estiver falando besteira, mas parece menos arriscado que eles tenham começado a aplicar antes da divulgação dos testes do que, por exemplo, o Brasil ou mesmo o México. concordo, sim, sim. Faz sentido. Eu acho que é por aí mesmo. A própria Hungria, eles são muito mais parecidos geneticamente, culturalmente, né? Não sei se eles têm ônibus lotado ou churrasco, né? Com 300 pessoas. Então, é difícil saber o que vai acontecer quando a gente submeter a vacina a testes de Brasil, testes ou do México, né? Sim. Agora, os testes da Sputnik eles foram divulgados, né, os resultados da fase 3, mas é um resultado preliminar ainda, né? Fase 3 É, ainda está correndo, tá correndo. né? E Acho até, que alcançaram um valor estatístico, por isso eles liberaram esses dados, mas não terminou o número necessário de eventos para terminar o teste clínico de fase 3. Mas eu sei que ele está correndo em outros países também. Eu achei que algo me chamou muita atenção foi o tanto de gente que foi eliminada do teste, né? Isso me chamou a atenção imediatamente. E é engraçado que sempre tem muita gente que sai de teste, mas esse caso foi mais de um terço. E aí, você recrutar 30 mil pessoas e no fim aparecer com 20 mil, é uma coisa que me gera desconfiança. Só que, ao mesmo tempo, uma agência externa foi avaliar como que isso foi feito e disse que está tudo bem. Então, eu acreditei, boto fé que sim, é verdade, porque
muita gente séria está colocando o nome em risco ao validar esse tipo de teste, né? Eu acredito que ficou tudo bem, sim. Mas o fato de não ter, tudo bem, alcançou um valor estatístico, mas esses dados podem mudar até o fim do resultado? Eles podem ser diferentes, a eficácia pode mudar, Sim. ou a chance disso é baixíssima. A tendência é que os números apresentados se mantenham. Na verdade, só tem chance de mudar, porque se você olhar o gráfico, né, eu não estou com o gráfico aqui, mas tem no trabalho, tem no Twitter, é o mesmo gráfico que a Pfizer colocou, a Moderna também, é uma linha vermelha e uma linha azul, mostrando a diferença entre os dois, né? A diferença começa a surgir 18 dias após a segunda dose. Não, 18 dias após a primeira dose, já começa a ter uma diferença estatística entre os grupos placebo e vacinado. Aí depois, quando chega no 70, se você olhar o gráfico, estabiliza completamente. Então, não tem mais eventos acontecendo, é como se não tivesse mais ninguém pegado Covid. E por 20 dias, né? Vai até 80, por mais de 10 dias. Não tem eventos acontecendo. E aí vamos supor que a imunidade seja exatamente 3 meses. Porque a maior crítica dessas vacinas que você tem imunidade prévia é a duração. Essa é uma crítica real. Se você tem uma imunidade prévia, você vai ter uma resposta imune primária, naquele gráfico que eu mostrei, duas curvas. A primeira é baixinha, mas ela protege, é suficiente. Uma dose só protege. O problema é que ela é pouco duradoura, porque para você fazer anticorpos de altíssima qualidade por muito tempo, precisa ter um negócio que a gente chama de maturação de afinidade. A célula B precisa, depois que ela já virou a IgG, fez um anticorpo lá, ela é exposta mais uma vez, aí ela vai reavaliar a qualidade e adaptar para uma melhor qualidade. Por isso que tem a segunda dose. A segunda dose é para fazer uma memória de altíssima qualidade. E quando você não tem essa segunda, porque você tem uma imunidade antiadeno, porque a vacina não tem um bom adjuvante, qualquer motivo que seja, depois de 3 meses vai começar a cair. Em geral, de 3 a 6 meses cai. Então, suponhamos que esse seja o caso da adenovírus 5, ela não dá um boost muito bom, e aí essa diferença de 18 dias, na verdade, é exatamente ela que a gente está vendo com até 70 dias. E ela vai cair a partir de 90, então aí, quando terminar o teste, já vai estar mais próximo da outra, 70%, 60% de diferença, não 96%, não 92%. Então, tem esse problema de nenhuma das vacinas até agora testadas, a gente sabe a duração da resposta vacinal. Mas, caso de adenovírus, é um problema conhecido de que você pode ser que não tenha uma resposta duradoura. Então, há uma chance de reduzir, sim. Você está explicando aí um pesadelo estatístico, né? Principalmente para jornalista que escreve sobre esses resultados, vai ter que ter tanto asterisco, né? Que, enfim, complexo e difícil mesmo. Sim. Mas Eu, ninguém, acho que na mídia, ninguém tem esse critério científico de colocar todas as possibilidades. Porque, né, até é demais, é informação demais e o público não absorve, né, é muito difícil de passar com qualidade. Eu acho que pode ir de pouco em pouco. Quando for acontecendo, pelo menos vocês vão estar informados do porquê que acontece e aí vocês vão poder voltar nessa gravação ou conversar comigo. E aí vocês escrevem especificamente sobre os problemas. Porque eu não sei se vale a pena escrever tudo de uma vez, né? Tudo que pode com ser. certeza, com certeza. Rafael, a gente tem uma pergunta aqui, seguindo isso que a gente estava falando, né? Mesmo com a segunda dose, pode não ter resposta duradoura? Isso. Justamente por causa de ser o adenovírus tipo 5, que é um que você já tem uma resposta imune contra, e aí se você bloquear essa segunda dose de uma maneira eficaz, não fazer nada de anticorpo contra ela, aí você não tem uma segunda dose mesmo. Ela vai ser só injetou o vírus em você, mas você eliminou ele. E aí ele não vai produzir a proteína spike. E aí não produzindo, você não tem. Porque
como você viu, diferente das vacinas de vírus inativados, que é a Sinovac, você me perguntou uma agora de manhã, né? Como é que chama? Convaxin, É a Covax, né, a indiana. Covax. Ela também é vírus químico inativado. Essas já tem a espícula na própria vacina. Então, você vai fazer anticorpo contra aquilo, porque você está injetando aquilo. No caso do adenovírus, não. Você injeta o adenovírus, não tem nenhuma espícula na superfície. Ele precisa entrar, multiplicar um pouquinho, tentar multiplicar, né? Ele não multiplica, mas ele tenta. Nessa tentativa, ele produz a espícula. Se você Sim. bloquear ele ali naqueles primeiros minutos, horas, matar ele porque você já tem imunidade prévia, já era, não vai produzir espícula nunca, então não tem segunda dose. Você precisa ser levemente infectado, né, ficar um pouquinho doente para que a sua resposta imune produza anticorpos, né? Isso. As Mas vacinas mas a chance disso acontecer é relativamente baixa, né? é relativamente baixa, né? No caso da Normal é... população de lá, foi 6 em 342, Entendi. que é bem baixo, né? O quê? 2%? 2%. A pessoa perguntou aqui de novo, como anônimo, não sei quem perguntou, mas continuou no assunto, perguntou se vale a pena mesmo sem essa garantia, se ajuda no controle da pandemia. Sim, porque a primeira dose já é o suficiente, né? Como os gráficos estão mostrando, para começar essa diferença de proteção. E também porque as pessoas que não produziram anticorpo foram 2%. Ainda assim, você está salvando, né? 98% das pessoas vacinadas não vão desenvolver Covid. Das 2% que podem desenvolver porque não tiveram a dose de reforço, elas ainda assim tiveram uma dose às vezes, então ainda vai proteger um pouco. Então, já é no nosso caso, que a gente não tem vacinas sendo injetadas rapidamente, produzir no Brasil, que a Sputnik V, ela está sendo licenciada pela União Química, né? Uma empresa brasileira bem forte. Imagina, produzir nós mesmos os insumos e fazer tudo, só transferir a tecnologia, isso é um sonho de consumo. Até outubro a gente já conseguiu vacinar metade da população. E aí, se 2% ficar de fora, vacina com as outras. Rafael, eu queria só entender um pouquinho melhor essa, esse esquema de vacinação em duas etapas, duas doses, né? A gente viu que não tem vários estados usando estratégias diferentes nesse sentido, né? Tem estado que pega a primeira dose e distribui para todo mundo, e aí conta um pouco com a sorte para ter a segunda. Tem estado que está vacinando a população e guardando as doses para todo mundo que se vacinou pela primeira vez ter a segunda dose. Dá para dizer o que é melhor? É melhor vacinar, porque você falou que já tem uma resposta imune depois da primeira dose. Uhum. Então dá para dizer o que é melhor? O melhor é vacinar todo mundo mesmo e aí ver o que consegue depois, ou guardar a segunda dose para quem se vacinou? Sim. Bom, essa é uma ótima pergunta. Ela é uma pergunta que, se eu te der uma resposta fixa, para falar 100% de chance esse é o melhor, eu vou estar mentindo, porque não é só testando para saber. Mas, teoricamente, espaçar as doses é vantajoso. Quando eu falei dessa maturação de afinidade, esses anticorpos super eficazes, com 21 dias, que essa vacina dá 21 dias entre adenos 26 e adenos 5. 21 dias é mais uma questão de dropout, né, que a gente chama, que é a pessoa não voltar para a segunda dose. Tem uma vacina de hepatite B que tem um dropout enorme, porque elas são 3 doses, 1 mês de distância e depois 1 ano da primeira. As pessoas não voltam, elas não lembram. E aí, esse problema é um problema real. A gente não testa isso em teste clínico. Teste clínico, você liga para a pessoa, vai atrás. Então, o pessoal fez 21 para a pessoa não esquecer. E não foi uma questão de melhor resposta imune. É muito melhor quando demora mais. Isso já é sabido há muitos anos, há algumas décadas. Então, em vez de 21, se fizer 28, melhor. Se fizer 3 meses, ainda melhor. Então, dar esse espaçamento entre a primeira e a segunda não é um problema para a imunologia. Vai ter uma resposta imune linda, sensacional,
e parece que já protege no começo, e aí a pessoa continua tomando seus cuidados ali, quando chegar a segunda dose, ela toma. Só que se passar mais de 6 meses, aí eu acredito que já é um problema, porque a gente, em animais, pelo menos, 6 meses já começa a cair aquela primeira resposta. E aí não vale muito mais a pena esperar mais 6 meses, porque vai ser como se fosse 2 primeiras doses. Você vai estar Uhum. protegendo, em vez de 90%, 50%, que também é bom, mas idealmente tudo bem não dar a segunda dose em 21 dias ou em um mês, como a da Pfizer. Pode demorar um pouco mais, mas também não demais. Então, se Pode conseguir, botar. para maio, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Para vacinar mais gente e esperar mais meses para a segunda dose. Eu acho que vale a pena. Entendi. Deixa eu ver, chegou uma pergunta aqui pra gente, ó. Daniel, pergunta do Daniel. O que muda com a retirada da Anvisa da obrigação de realizar testes da fase 3 no Brasil, desde que o imunizante tenha sido testado em outros países? Há mais vantagens do que riscos? Sim, sim. O que muda é que a Anvisa, quando ela fala outros países, eu acredito que eles estão apostando na diversidade. Assim que mudar um pouco o perfil caucasiano do primeiro teste, a gente já pode ter uma confiança de quantos por cento vão ser protegidos. Como já tem testes rodando da Sputnik V na Venezuela, a, acho que o filho do Nicolás Maduro tomou a vacina da Sputnik V, está no teste clínico. A filha do Putin também está no teste clínico lá de Moscou. Então, e tem outros países que estão participando da Sputnik V. Assim que sair esses dados, eu imagino que no máximo fim de fevereiro, aí a Anvisa vai aprovar imediatamente. Se não antes ainda, em uso emergencial, para começar a produção. E aí, quando sair os dados, libera a administração. Certamente os benefícios superam os riscos por muito. Não tenho dúvidas disso. Certo. Rafael, a gente está aqui já passando do, né? Eu falei que a gente ia conversar meia horinha, a gente está com 40 minutos. Eu falo demais, né? Não, acho que tem muita coisa para falar sobre o assunto, né? Eu queria só te perguntar te fazer uma pergunta que eu vejo muita gente fazendo no Twitter, enfim. A gente perguntando qual vacina é a melhor, né? Eu vejo sempre os divulgadores científicos que eu sigo respondendo que a melhor é a que você conseguir tomar, a melhor é a que tiver disponível, Uhum. mas dá para responder imaginando que no futuro alguém que seja jovem, que não tenha comorbidade, que esteja no fim da fila de vacinação, que provavelmente vai acontecer no segundo semestre. Talvez a gente tenha mais de um tipo de vacina disponível, 2 tipos, quem sabe até mais. Então, assim, qual escolher? Tem como escolher a melhor? Qual Uhum. vacina você escolheria? Ou se é Eu, impossível responder isso? não é impossível. É possível responder e é provável de responder. Eu diria que a AstraZeneca vai ser a melhor se ela se mantiver com esse resultado de pré-print que saiu ontem, né? Eu não sei se vocês viram isso. Saiu um pré-print da AstraZeneca mostrando que eles barram a infecção em 90%. Você fica estéril. Não, você não transmite. Porque o que é que acontece? As vacinas que foram... Bom, vou ter que ser crítico aqui. Mas as vacinas testadas até agora foram desenhadas para o sucesso. A chance desses testes serem bem-sucedidos era enorme, muito grande, porque elas testavam sintomas leves como endpoint primário. Não sei traduzir endpoint primário, mas o fim do teste clínico principal seria reduzir dor de cabeça, fadiga, febre, dor no corpo. São sintomas relativamente subjetivos que um placebinho já, né, a homeopatia reduz dor de cabeça. Por quê? Né? É o efeito da própria pessoa. Então, eu acho que esses testes foram desenhados para ser muito bem sucedidos. Quando você testa a ferro e fogo, que é o caso da AstraZeneca, ou e da Coronavac, né, testando em populações de risco, médicos, enfermeiros, já no mundo real, aí, contra um placebo
real, e ainda assim prova que você fica PCR negativo, que você não transmite, aí nós podemos falar de normalidade, que a normalidade é o que você quer alcançar. Já jovens, como o cenário que você falou, jovem já morre muito pouco, né? E aí mais jovem ainda, muito menos. E então você não está tão preocupado assim com redução de casos severos como seu principal modo de pensamento. Você está querendo barrar o ciclo da pandemia, assim, acabar a pandemia. Para isso precisa barrar a transmissão. Como as pessoas não se comportam, não adianta fazer. Nós estamos do ponto de vista humano, comportamento humano, nós estamos em 1918 ainda. As pessoas estão fazendo o que querem. Mas se a gente for compor do ponto de vista científico, nós estamos em 2020, muito melhor, muito mais rápido, avançados. Nunca tinha visto. Se eu tivesse apostado dinheiro, eu tinha perdido. Eu não apostaria que ia ter vacinas com testes finalizados em 2020. Fiquei impressionadíssimo. Adorei ter ficado impressionado. Adoro estar errado Sim, quando. você e todos os médicos e todos os É, cientistas, todo mundo com quem eu falei apostava para começo do ano que vem, é, no máximo fim desse felicíssimo. ano. Então, se a gente apostar nisso, a gente precisa de uma vacina que barra a transmissão. Então, esse trabalho da AstraZeneca não é um trabalho científico ainda, precisa ser revisado e testado exaustivamente. Mas se sustentar no futuro, nós barrando a transmissão, pô, aí sim, aí não tem variante que sustente. Você vai barrando a transmissão, acabou a ideia de pandemia, né? E aí sim, nós teremos um futuro. Então, não sei se só a AstraZeneca vai ter esse resultado de barrar a transmissão, talvez as outras também. Então, em alguns meses, nós saberemos com certeza quais barram a transmissão e os sintomas, e essas eu diria que são as melhores. Certíssimo. Bom, acho que deu para falar bastante sobre o assunto, esclarecer bastante coisa. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, algo que a gente deixou passar, senão a gente segue para o encerramento. Eu acho que tem uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e não apareceu aqui, que é sobre a ideia de a Alemanha não aceitou vacinar os idosos, né? Algumas vacinas não têm um número suficiente de pacientes no grupo idoso, e aí por Sim. causa disso a Angela Merkel é uma cientista, né? Não sei se vocês devem saber, ela não aceitou vacinar idosos sem o poder estatístico necessário, porque ela não achou que o risco-benefício valia a pena para eles. E essa é uma dúvida, isso é uma dúvida real, né? Eu, eu também ficaria com medo de vacinar e dizer para a pessoa, pronto, você está protegida, sem saber se é isso que eu posso dizer para aquela pessoa. É, então, ela preferiu manter as pessoas em casa, vocês ficam em lockdown aí, eu pago o seu salário, vocês se sosseguem aí até a gente ter uma vacina que eu possa dizer com certeza protege idosos, que é o caso, acho que da Pfizer e da Moderna. Então, eu diria que realmente é uma dúvida válida e a gente tem que esperar um pouco para saber se a AstraZeneca vai se sustentar no tempo com o grupo de idosos, não porque veio esse bafafá de que só protege 8%, eu acho pouquíssimo provável que só protege 8%, mas que a gente é fé cega e pé atrás, né? Realmente é um risco-benefício, os idosos são o grupo mais vulnerável, então, com eles a gente não tem a menor chance de dar algo em dúvida, é melhor ter certezas. Justíssimo. Beleza, Rafael. Acho que é isso. Agradeço demais. Acho que esclareceu muita coisa. Foi bastante útil. Agradeço sua atenção e seu tempo. Obrigado por me deixar participar. Fico feliz. Legal. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.